Olá, professor e professora, sejam bem-vindos a mais um resumo aqui, aula de História. Dessa vez vamos falar sobre o historiador Mark Bloch, Apologia da História ou Ofício do Historiador, de 2002. É uma obra para concurso público, enfatizando aqui o concurso do Estado de São Paulo, beleza? Mas se você está vindo de outros concursos, está no lugar certo. Vamos lá. Então, gente, a Apologia da História ou Ofício do Historiador é uma obra póstuma do Mark Bloch. Ele é um historiador francês proeminente que teve sua vida e carreira interrompidos tragicamente durante a Segunda Guerra Mundial. Essa obra foi escrita como um legado para a posteridade. A obra reflete a profunda experiência e as visões de Bloch sobre o ofício do historiador, tendo ele mesmo enfrentado os horrores e desafios do conflito global. O livro se inicia com a reflexão de Bloch sobre a importância da escolha do historiador. E a sua própria trajetória é uma prova disso. Como judeu e oficial do exército francês, Bloch se viu forçado a enfrentar o avanço das forças nazistas na França durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo diante da perseguição, o risco iminente, ele optou por permanecer comprometido com a sua vocação como historiador, entendendo que a preservação da história era essencial em tempos de conflito e opressão. Ao discutir história e os homens, Bloch trouxe à tona a importância de compreender o passado como uma interação complexa entre ações humanas e o contexto histórico. Sua própria experiência de enfrentar a barbárie da guerra e do Holocausto certamente influenciou a sua perspectiva sobre como as ações individuais e coletivas moldam o curso de eventos históricos. Além disso, o conceito de tempo histórico, que Bloch discutiu extensivamente, ganha ainda mais profundidade quando consideramos o impacto que a guerra teve em sua vida pessoal e na história mundial. A experiência de testemunhar a devastação e a violência da guerra tornou a compreensão do tempo histórico ainda mais urgente para Bloch, que buscava entender as causas e consequências de eventos tão trágicos e marcantes. Então, quando ele fala sobre a crítica, a abordagem dele ganha uma dimensão especial, pois ele próprio viveu em um período de intensa desinformação, propaganda e mentiras. Como historiador, ele valorizava a busca pela verdade e pela autenticidade nas frentes históricas. Sua luta para encontrar a verdade histórica pode ter sido ainda mais intensificada pelas dificuldades enfrentadas em meio ao conflito, onde informações confiáveis eram escassas e a manipulação dos fatos era comum. Em análise histórica, Bloch provavelmente se deparou com o desafio de compreender e interpretar a diversidade dos fatos humanos em meio a eventos cruéis e sem sentido da guerra. Sua própria experiência pode tê-lo impulsionado a buscar uma compreensão mais profunda das motivações e crenças por trás das ações dos envolvidos no conflito, a fim de lançar luz sobre as complexidades do passado. Então, a Apologia da História, o ofício do historiador, é um testemunho poderoso. A tragédia de sua morte durante a Segunda Guerra Mundial e sua dedicação ao ofício do historiador enriquece ainda mais o conteúdo da obra, conferindo-lhe uma perspectiva única e tocante sobre a relevância da história e o compromisso com a verdade em tempos de crise e conflito. Então, sua obra continua a inspirar gerações de historiadores que encontram em suas palavras uma chamada à responsabilidade e ao compromisso com a honestidade intelectual, na busca pelo entendimento do passado. No primeiro capítulo, A História, os Homens e o Tempo, Bloch destaca a importância da escolha do historiador, pois sua perspectiva e abordagem pessoal
pode influenciar a interpretação dos eventos históricos. Ele reconhece a natureza subjetiva da história e a inevitabilidade de um viés, mas, ao mesmo tempo, ele incentiva os historiadores a serem conscientes, críticos sobre suas próprias inclinações. Ao abordar a história como interação complexa entre os homens e o tempo, Bloch revela como as ações humanas moldam e são moldadas pelo contexto histórico, desafiando a visão determinista da história. O conceito de tempo histórico é central na obra, destacando a diferença entre mera cronologia e a compreensão profunda do tempo histórico. Bloch argumenta que o tempo histórico é uma construção complexa que requer uma abordagem multidimensional para compreender as mudanças e continuidades ao longo dos séculos. Ele critica o ídolo das origens, alertando contra a busca simplista de eventos fundadores ou causas primordiais que negligenciam a complexidade do passado. No capítulo 2, a observação histórica, Bloch aprofunda na necessidade de uma abordagem crítica e cuidadosa na coleta de análise de fontes históricas. Ele destaca a importância dos testemunhos como fontes essenciais para a história, mas também ressalta os desafios inerentes à interpretação e contextualização dessas fontes. Através de um rigoroso processo de exame, historiadores devem determinar a confiabilidade e a autenticidade das fontes para construir narrativas fundamentadas, evitando a disseminação de informações falsas. Né? No capítulo 3, a crítica, cujo nome é A Crítica, Bloch mergulha profundamente na história do método crítico, desde seus primórdios até abordagens mais contemporâneas. Ele demonstra a evolução do método crítico e como os historiadores buscam identificar mentiras e erros nas fontes, garantindo que a história seja baseada em fatos sólidos, bem fundamentados. Bloch destaca que a busca pela verdade histórica é uma tarefa complexa, exigindo um equilíbrio entre o ceticismo saudável e o respeito pelas fontes. No capítulo 4, cujo título é Análise Histórica, Bloch explora a questão essencial de julgar ou compreender os eventos históricos. Ele argumenta que os historiadores devem se esforçar para compreender a diversidade dos fatos humanos, superando visões reducionistas ou moralizantes. Destaca ainda a unidade de consciência por trás das ações históricas, buscando uma compreensão mais profunda, contextualizada das motivações e crenças que impulsionaram as ações dos indivíduos no passado. A nomenclatura é outro ponto focal deste capítulo, ressaltando como a escolha das palavras pode influenciar significativamente a interpretação dos eventos históricos. Em resumo, a apologia da história ou ofício do historiador é uma obra essencial para qualquer estudioso de história, pois revela a complexidade do ofício do historiador e oferece uma reflexão crítica sobre abordagens necessárias e a importância de uma abordagem rigorosa e crítica ao lidar com fontes históricas, buscando a verdade por trás das narrativas e rejeitando interpretações simplistas. Sua visão ampla sobre o tempo histórico e a relação entre os homens e a história desafia conceitos e incentiva os historiadores a abraçar a complexidade da disciplina, buscando uma compreensão mais profunda e contextualizada de eventos passados. Bom, esse é um resumo aqui da obra O Ofício do historiador Marc Bloch, que teve uma trajetória trágica, pois ele fora morto ali nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial pelos soldados nazistas. Por fim, gente, uma narrativa bem interessante consta nesse livro. Espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário aqui, não se esqueça do like. Vejo vocês na próxima obra.
soldier